Vamos lá, Apocalipse capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Irmãos, é notório, é interessante que Apocalipse 17 ao 19 é um ciclo que nós estamos aí já na terceira exposição desse ciclo, tá bom? E fala aí da mulher vestida escarlate, né, a Babilônia, né, e a descrição da sua queda, que é aí o terceiro aliado do dragão, tá? E assim, irmãos, nós vamos hoje, né, na metade aí desse capítulo, desse ciclo, que é capítulo 18, é o penúltimo ciclo já, né? No sexto, a partir do 20 já é o sétimo e último ciclo, tá bom? Esse ciclo, queridos, essa parte toda sobre a mulher vestida de sol, ou a grande Babilônia, nós vamos ver o que é essa grande Babilônia mais claramente, tá? Nós vamos ver aqui em todo esse capítulo toda a sua ruína, descrição e exortações também para nós servos de Deus. Essa ruína, ela vai até o capítulo 19, verso 10. Mas hoje nós vamos tratar somente o capítulo 18. Irmãos, fazendo um paralelo aqui a respeito da Jezabel do Antigo Testamento e da grande meretriz, a Babilônia, aqui no capítulo 18, é interessante para introduzir o que esse texto de Apocalipse, todos esses textos na realidade, faz relevância em relação àquelas 7 igrejas da Ásia. Aqueles irmãos que receberam primeiro essa belíssima carta, profecia, faz relevância sim para os dias deles também. Enquanto que é uma profecia também para nossos dias, também fala nos dias dele. Bom? Então, existia na igreja de Tiatira quem? Jezabel, que se aclama profetiza, prostituta cultual, que fazia com que outros adorassem outros deuses, né? E então aponta também para a Jezabel do Antigo Testamento. Vamos comparar a Babilônia aqui de 18 com a Jezabel do Antigo Testamento, que é falada lá no capítulo 2 de Apocalipse, tá bom? Irmãos, ambas estavam pesadamente enfeitadas ou produzidas. Tanto a Jezabel do Antigo Testamento, está lá em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 9, verso 30. E aqui em Apocalipse 17, ela está adornada, essa grande prostituta. Interessante. Ambas eram rainhas. Lembra lá que a Jezabel do Antigo Testamento era uma rainha, que era filha lá dos Sidônios, né? E ali ela era uma ímpia, ela não era da nação de Israel, casou com Acabe, e ela dominava Acabe, né? E assim o rei de Israel era um banana nas mãos dela, né? Ela passou a perseguir os profetas, né? E aí nós sabemos um pouco da história. Ambas controlavam de maneira sedutora. Está lá em 1 Reis 21, 25, né? Em comparação com essa Babilônia aí, com essa mulher vestida de vermelho. Ambas eram culpadas de prostituição ou imoralidade espiritual. Apocalipse 17, que descreve quem é essa Babilônia, essa mulher, né, esse sistema, nós podemos comparar com a própria Jezabel, né? Vamos dizer assim, Jezabel. Então, enquanto ela fazia com que os outros cultuassem a outros deuses, essa também faz a mesma coisa, né? Vamos estar vendo aí. Ambas eram gananciosas por riquezas. Em Apocalipse 18 nós vamos ver essa questão de riquezas, né? Ambas perseguiam os santos. Perseguiam Elias, mandou matar Elias, e Elias: Senhor, só tem eu. Ele disse: não, tem 7.000 que não se dobraram a Baal, porque Jezabel trouxe o culto a Baal ali em Israel, no norte de Israel, né?
E a mesma coisa esse sistema babilônico, né? Essa mulher vermelha. Em ambos os casos, um remanescente justo opunha-se aos seus caminhos pecaminosos. Ou seja, aqueles 7.000 de Israel também existe um remanescente no período, né, dessa grande meretriz que tem servido ao Senhor e não tem servido aos deuses que ela propagou. Deus vingou em ambas o sangue dos seus servos. Da mesma forma que Jezabel morreu e foi entregue aos animais selvagens, e os animais comeram o corpo dela, do mesmo modo, essa Babilônia vai cair e assim será entregue aos espíritos imundos. Deus pune os seguidores de ambas, né? Deus puniu os seguidores da Jezabel no Antigo Testamento e também desse aqui. Tá bom? É só um paralelo que a gente queria fazer aqui. Irmãos, essa Babilônia que nós estivemos descrevendo, quem é ela? Ela é a atividade do prazer, propriamente dito. Agora, esse prazer, ele é materializado em quê? Em 3 grandes indústrias: a indústria do entretenimento, a economia e a falsa religião. Principalmente pela economia, entretenimento e falsa religião. Bom, então esses 3 polos, a humanidade vive mergulhada nisso, tá? Não é pecado a gente se entreter, não é pecado a gente estar no momento, vivenciando num sistema econômico, é normal. Não é pecado ter uma vida com Cristo, uma vida com Deus, logicamente, né? Uma vida religiosa, íntegra no Senhor. Mas esse sistema babilônico, essa mulher que seduz, ela conduz muitos homens, muitos povos à adoração a essas coisas, ao dinheiro, ao entretenimento e a outros deuses. A queda de Babilônia é predita, né? Do verso 1 ao 3, que diz que... Verso 1 ao 3 diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Lembra lá, irmãos, que nós falamos que o Apocalipse, né, por ser um sistema cíclico de escrita, lá no capítulo 14, verso 8, já está lá, naquele ciclo lá, descrita a queda da Babilônia, profetizada, e agora está se cumprindo. Bom, esse caiu, é uma expressão do Antigo Testamento, está lá em Isaías 21, verso 9. É interessante que ele fala aqui da morada que vai ser morada de demônios, né? É uma linguagem só, viu, irmão? Está dizendo uma coisa só: morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Tudo que há de ruim, né? Os maus espíritos vivem nos lugares desérticos, segundo Lucas 8:29, Jesus falou. E nas ruínas de uma cidade como Babilônia, esse lugar desolado é o lar dos demônios, cujo líder é Satanás. Ele virá a ser um lugar vazio de qualquer habitante. Este é um quadro de um mundo sem Deus, que agora está sob o poder de espíritos maus que podem livremente perturbar seus habitantes, os habitantes da terra. Quão diferente é a cidade onde o Espírito Santo habita no coração e na vida dos santos. Ali a luz do Evangelho brilha com toda a radiância e as pessoas vivem com alegria e felicidade eterna. Comparando, queridos, a ruína desse grande sistema que vai caindo, está caindo,
com a alegria dos santos. A cidade celestial estará exultante. Nós vamos ver lá no capítulo 20, 21, principalmente o 22, né? E no verso 3, queridos, ele diz: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Irmãos, são 3 categorias em que Apocalipse, aqui nesse texto, verso 3, apresenta 3 categorias daí que a Babilônia influenciou essa mulher. No 14:8, Apocalipse 14:8, o vinho que beberam, espiritualmente falando, consiste em pecar deliberadamente contra Deus e agir como se ele não existisse. A queda lá profetizada no 14:8 mostra as pessoas, a categoria de pessoas que foram influenciadas, e elas pecando contra Deus, era vivendo como se Deus não existisse. É assim que vive a sociedade e a falsa religião. Em Apocalipse, a segunda categoria, em Apocalipse 17:2, os reis da terra cometem adultério espiritual com Babilônia, isto é, assumem a liderança na perseguição dos objetivos religiosos, políticos e econômicos, cultuam ídolos, governam com crueldade e se enriquecem às custas de outros que são menos afortunados do que eles. Se aproveitar das pessoas, principalmente dos crentes, aqueles que servem ao único Deus verdadeiro. Irmãos, e o terceiro grupo, está aqui nesse verso 3 de Apocalipse 18, consiste nos mercadores deste mundo, os líderes deste mundo. E aqui, irmãos, os reis, os poderosos, os mercadores, os bilionários, milionários, os donos aí de multinacionais, ao longo de todas as eras, foram influenciados por esse sistema religioso, econômico, baseados no prazer. O grande sonho de consumo das pessoas é ganhar muito dinheiro, ter muita liberdade na sexualidade, poder político. O grande sonho das pessoas é esse. E aqui, quem está por trás desse prazer é um sistema chamado Babilônia. Tudo que havia na Babilônia antiga, em que o povo de Deus ficou preso 70 anos, muita gente não queria sair. Nós vamos ver aqui no verso 4 que diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Vou me deter mais nesse versículo. Irmãos, o povo de Deus é exortado a retirar-se da Babilônia antes do seu julgamento, para que não sofram com ela. No tempo do exílio, quando Ciro permitiu que os judeus deixassem a Babilônia, Deus disse a seu povo que não levasse consigo nada que fosse impuro ou que fosse pertinente ao culto idolatra, a idolatria. Ele queria que os judeus deixassem Babilônia puros e santos, que no coração abandonassem Babilônia e assim fisicamente saíssem dela. Irmãos, lembram lá do Egito? As pessoas quando saíram, o povo de Deus quando saiu do Egito, o Egito não saiu da maioria. Tanto que foram 40 anos para que aquele povo contaminado pelo Egito morresse e a nova geração pudesse conquistar a terra prometida. Como é que fizeram aquele bezerro de ouro? De onde veio aquilo? Aonde aprenderam aquilo?
Aonde? Egito. Moisés demorou lá 40 dias. Moisés vai vir mais não. Pegaram Arão, levantaram um líder, e vamos dizer que foi esse bezerro aqui que foi a nossa salvação. Eles estavam extremamente contaminados. O Egito não saiu deles. Da mesma sorte a Babilônia, aqueles deuses lá. Lembra lá de Sadraque, Mesaque, Abednego? O nome deles era como? Misael, né? Azarias e Hananias, ou Ananias. Aí mudaram o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego. São nomes de deuses babilônicos. Queriam ferir a identidade daqueles jovens, mas eles não se contaminaram. Mudaram o nome deles, mas eles não mudaram por dentro. Eles continuaram servindo a Deus. Mudaram o nome de Daniel. Mas ele não cedeu e serviu ao Senhor. Sair da Babilônia é isso, irmãos. É não deixar com que esse sistema maligno, religioso, sistema do prazer, domine o nosso coração. Deus não quer que a gente saia deste mundo. Ele mesmo vai nos tirar do mundo quando Ele vier. Quando Ele vier, nos transformará em corpo semelhante ao de Jesus, corpo glorificado, e nos levará para Ele. Mas enquanto isso Ele não vai nos tirar não. Ele quer que o mundo saia de dentro do nosso coração. Retirai-vos dela, sai dela, povo meu. Irmãos, tem irmãos dizendo por aí que essa Babilônia, esse sistema, essa grande meretriz é a Igreja Católica Romana. Não é. Irmãos, nós sabemos que na Igreja Católica Romana tem tudo isso. Tem idolatria, tem outros deuses, isso é prostituição espiritual, a Bíblia condena, é envolvida com muito ouro, muita prata, a economia do mundo também envolve a Igreja Católica, mas ela não consegue abranger todo o mundo em todas as épocas. Ela pode fazer parte desse sistema da grande meretriz, mas ela não é a grande meretriz. Tá? A grande meretriz é esse sistema do prazer, fundamentado na economia e na religião. Tá bom? Então, vocês vão ver por aí, um breve futuro, ou já na internet já tem, né? As pessoas dizem que é a Igreja Católica. Não é. Tá bom? A Igreja Católica nem existia aqui, na realidade, né? Isso aqui está fazendo alusão a um sistema que já existia na época. Entendeu? Então, irmãos, saia dela, povo meu. E assim o Senhor não quer que o seu povo se misture com pecados das nações, dos povos, né? E aqui, irmãos, por isso, né, isso é baseado em outras passagens bíblicas. Esse versículo, né, versículo 3, com base em vários outros versículos do Antigo Testamento e do Novo. Não é novidade. Deus manda que o seu povo saia, que abandone as pecaminosidades. Por isso, saiam do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Diz lá em 2 Coríntios 6,17. Diz lá também em Isaías 52:11: Retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Isaías 52:11, está também em Isaías 48:20, Jeremias 51:8. Fujam do meio da Babilônia, né? E diz lá em Jeremias 51:8. E aqui, irmãos, no verso 4 ainda, ele diz, para não serdes cúmplices com seus pecados. O que é esse cúmplices? No grego é koinonia.
O que é koinonia, irmãos? Comunhão. Não tenham comunhão com a iniquidade, não tenha comunhão com esse sistema que trata tudo como normal. Não tenhamos comunhão com o pecado, com esse sistema maligno que a sociedade está mergulhada nele. Irmãos, tanto no sistema em relação a político, econômico, sexual e tantas outras formas de manifestações, as pessoas estão tratando como normal as coisas que nós vemos batendo nessa tecla o tempo todo. Enquanto você não abandona aquilo que é contrário ao Evangelho, isso vai estar lhe consumindo e vai estar lhe afastando das belezas celestiais que há em Cristo Jesus. Enquanto não parar de tirar fotos sensuais e postar nas redes sociais, isso não vai lhe fazer um crente fiel em Cristo. Tem que sair desse sistema que trata tudo como normal. Enquanto não abandonar esse namoro pecaminoso, enquanto não deixar de idolatrar o tal político, alegando que ele vai salvar a nação de alguma coisa, em todas as áreas, irmãos, o nosso coração está querendo trocar Deus por outra coisa. No entretenimento, em que aqui essa grande Babilônia é descrita, o entretenimento, a diversão, na Roma antiga era muito divertido, muitas diversões havia, muitas orgias, arenas lotadas para ver o sangue lá derramando, as pessoas sendo massacradas, gladiadores se matando, mas a indústria do entretenimento vem envolvendo e doutrinando as pessoas. Você vê um filme, uma série, está permeado de homossexualismo, está permeado de perversão, blasfêmia contra Deus, está cheio de tudo aquilo que é anormal. Eu assisti um filme apocalíptico ontem, Monfal, né? A lua, que agora é a lua que se aproxima da Terra e causa uma catástrofe, né, na Terra. Aí eu assisti no enredo do filme, prestando atenção nas coisas, nas histórias de vida das pessoas. Nenhuma família tem pai, mãe e filho juntos, dos principais personagens. A família, né, no começo lá, uma família se separa, a outra família se separa também, né? Depois o outro personagem que surge, ele vive com um gato, e por aí vai, mostrando que o normal não é pai, mãe e filho, é outra coisa, mas que não seja isso. Então, irmãos, não podemos achar normal as coisas que nós visualizamos, que nós vemos, que nós contemplamos, que nós estamos envolvidos. Não podemos achar normal qualquer coisa que é pecaminosa. Nós podemos sim estar vigilantes com relação a isso, interceder por aquelas pessoas que estão mergulhadas nisso. E assim, irmãos, retirai-vos dela, não sejamos cúmplices, não tenhamos comunhão com essa pecaminosidade. Cuidado para não estar tão mergulhado nas redes sociais também, na internet. As crianças, os jovens estão mergulhados, viciados, não suportam mais conversar pessoalmente. As agendas deste mundo estão
comprometida somente com o pecado e com mais nada. O mundo está somente preocupado em praticar suas iniquidades. Os namoros começam e já tem relações sexuais. Isso é uma profissão. Os músicos cantando louvores a esse sistema maligno, cantando músicas que não agradam nem um pouco ao Senhor, nem um pouco. Já vem cristãos, crentes, músicos, louvando junto com outras pessoas músicas baixas e dizendo: não, eu estou fazendo isso para ganhar o outro lá para Jesus. Cantores famosos fazendo isso. E nós aceitando tantas coisas, irmãos, também na nossa vida particular. Sai dela, povo meu. Não podemos aceitar. O grande Ronaldo Lidório disse uma vez que o maior problema do ser humano, o maior desafio, não é encarar esse sistema mundano, o pecado, é o sistema pecaminoso que há no nosso coração. Isso, porque daqui é que se origina tudo o que a gente gosta, tudo que a gente vê, tudo que a gente almeja e por aí vai. Irmãos, precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto. Retirai-vos dela, saia dela. No verso 5 ele diz que porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Irmãos, Deus não vai esquecer toda a pecaminosidade praticada desde Adão até o tempo que Jesus vier. Sempre houve, irmãos, a falsa religião e a verdadeira igreja, o verdadeiro povo do Senhor. Caim e Abel. Um é o verdadeiro, o outro é falso. Sempre existiu esse sistema pecaminoso, babilônico. Lembra lá da terra de Sinar, a torre de Babel que construíram? Sinar é Babilônia, fisicamente mesmo. A terra de Sinar, que fizeram a torre de Babel, posteriormente se tornou a Babilônia. Então, a figura desse sistema econômico, religioso, prazeroso. Aí Deus causou o quê? Abateu os homens. Línguas se espalharam, foi um juízo de Deus naquela hora. Era para ser até hoje uma língua só, mas Deus julgou os homens ali. Agora vai ficar tudo confuso. Agora vai dar trabalho para vocês aprenderem uma língua do outro. Aí eles se espalharam, cada um que se juntou com seus grupos. Outra forma que Deus executou o juízo com relação a esses pecados acumulados. Gênesis 6, lá na Arca de Noé. Deus julgou, desbaratou, destruiu a humanidade. Só 8 viveram pela misericórdia de Deus, que ninguém merecia viver, tá? Pela misericórdia, pelo projeto dele. Aí eles passaram a viver, construíram a arca e assim, se espalharam, porque os pecados acumulados, Deus aniquilou logo as pessoas. Existe uma medida, para Deus existe uma medida, tolerância, que quando atingir essa tolerância, aí é a hora do juízo, é a hora do julgamento. Sodoma, chegou uma medida, foram destruídas as Sodoma, Gomorra e outras 3 cidades, que até hoje não mais existem. Aquela região do Mar Morto, provavelmente é a região de Sodoma e Gomorra. E assim, irmãos,
Deus vem anunciando juízos, julgamentos. Canaã, foram julgados também os povos. A medida da iniquidade deles atingiu uma tolerância que Deus não quis mais suportar e executou aqueles povos ali. Um dos pecados daquele povo, eles estavam cultuando aquela divindade, né, que cultuava, queimava criança viva. E o culto só acabava quando a criança estava necrosada. E assim, irmãos, Deus vem executando isso. Agora com a nova aliança, quando vem Cristo, o juízo vai ser um só. Não vai ser mais uma cidade vai ser destruída, a outra, não, feito antes não. Agora vai ser o mundo inteiro, com toda a sua pecaminosidade, será destruído. E Deus está ainda acumulando, tolerando essa iniquidade. E vai chegar o momento em que vai dar um basta nisso. E quem estiver junto, vai junto também, vai ser destruído também. No verso 6, irmãos, diz: dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela, em dobro. Lá em Jeremias 16, 18 diz assim: eu lhes retribuirei em dobro por sua impiedade, por seu pecado. Deus nunca esquecerá seus pecados, né? E em sua ira Ele lhe proporcionará o castigo que ela merece. É isso que significa em dobro. Tudo o que ela matou, massacrou, pecou contra Deus, ela vai receber a justa e a merecida punição. O salmista diz, irmãos, que nós, se não fosse o Senhor, a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Em Lamentações de Jeremias, os salmistas também falam que Deus não nos pune segundo os nossos pecados hoje. Mas aqui, no fim dos tempos, na execução final, Deus vai executar segundo merece. No verso 7, irmão, diz assim: enquanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Esse sistema acha que tem subsistência própria. Eu não sou viúva, eu tenho maridos, os reis da terra, os poderosos, por aí vai. Eu sou rainha, eu governo este mundo. Lembra lá que ela está sentada sobre a besta? Sentado é uma posição de autoridade, porque sentado o rei estava segurando o cetro que governava, né? E assim essa rainha se acha, a arrogância dela, as suas palavras expressam excessiva vanglória em sua autossuficiência. Autossuficiente, autoexistente, se mantém por si própria, não preciso de ninguém, de nada. Por isso que ela mata os profetas, os apóstolos e os crentes em geral. Ela persegue e mata. Esse sistema faz assim, porque eles se acham autossuficientes. Lembra lá que os filmes apocalípticos, a maioria deles, os homens se acham autossuficientes e se salvam? É a mesma coisa. Ela quer ocupar o trono de Deus e determinar seu próprio curso da existência. Ela, porém, jamais se assemelhará a Deus e jamais governará como rainha do céu, ainda que almeje destronar a Deus. Esse sistema prazeroso, econômico, religioso, quer que eu e você, irmãos, substitua a Deus por outra coisa, que são eles mesmos. Por isso, no entretenimento, nos esportes,
no lazer, nos filmes, nas religiões, na política, na economia. Há deuses aí, em que as pessoas se submetem a esses deuses e vivem para eles constantemente, e esses deuses arruinam a vida das pessoas. Lembra lá que tem um dos solos da parábola do semeador, em que nasce lá, né, não cria raiz, sufocado pelos cuidados deste mundo? São os ídolos desse mundo. Pessoas que ouvem a palavra, está ali na igreja, está ali ouvindo, está ali participando da religião, mas infelizmente não faz parte, não nasceu de novo. Os cuidados deste mundo corroem as pessoas. Sua arrogante confiança vai revelar-se uma ilusão. A igreja deve tomar cuidado para não confiar na segurança econômica, para que não venha a ser punida com o mundo, assim como com o potencial juízo dos laodicenses, que diziam, os laodicenses diziam o quê? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia, você lembra lá que Jesus está do lado de fora, batendo na porta? Esse sistema prazeroso, entretedor, econômico, religioso, domina muitos corações, infelizmente. E a igreja de Laodiceia, que viu isso, a grande Babilônia, que vai cair, isso foi uma mensagem para eles também. Preciso de nada, sou autossuficiente, tranquilo. Essa é uma mensagem também para esse tipo de crente que acha que os seus bens, as coisas dessa vida, as coisas dessa terra são a fonte de felicidade. Não é. E se estivermos atrelados a isso, nós vamos ser condenados com o mundo. Irmãos, do verso 9 ao 19, resume: os que cooperam com a Babilônia lamentarão depois do seu julgamento. Tá, irmãos? Então temos aqui muitos versículos. Eu vou falar somente alguns. Ora, chorarão e se prantearão, verso 9, diz assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, e com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizendo: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Esse em uma só hora é em um só instante, em um piscar de olhos, virá esse julgamento terrível, né, com a volta do nosso Senhor. Sistema político, econômico, entrar em colapso. Sistema do prazer, do entretenimento, vai servir de mais nada. E assim, irmãos, no verso 13, ele fala aqui de muitas mercadorias da época, que eram mercadorias, né, que eram comercializadas. Lembrando que esse sistema representa em todas as eras, então ele vai usar termos da época, tá? Ouro, prata, pedras preciosas e por aí vai, né? Só o linho finíssimo, irmãos, tem aqui no verso 12, né? O linho finíssimo, ele era... peças de linho finíssimo, roupas, custavam 7.000 denários, segundo historiadores da época. Sabe o que é um denário? É um dia de trabalho. Um dia de trabalho hoje, uma diária livre, uns R$100. Se for num plantão de hospital, né, vale R$150. Irmãos, isso multiplicado por 7.000,
porque valia 7.000 denários, 7.000 dias de trabalho. 7.000 vezes 100 é 700.000 reais. Já pensou? Uma roupa de linho custar 700.000 reais? Para você ver a luxúria. Lá em Eclesiastes é baseado mostrando a grande futilidade deste mundo. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é fútil, tudo é besteirol. Então, Eclesiastes retrata muito bem aqui o coração humano dá valor nessa vida. Aqui, a esperança em tudo que é valorizado aqui. O ouro, a prata, coisas caras, shopping e por aí vai. E achar, isso aqui é o máximo, vamos ficar aqui, meu céu é aqui. A gente dá valor às coisas, mas não vale de nada. Uma camisa original do Santa Cruz, quanto é, Jeremias? 500 reais? 200 reais? Pedaço de pano. A gente dá valor. Pedaço de roupa de 300 reais. A gente que fica dando os valores, acha, pô, que roupa massa, velho, olha o paletó dele, pô, grife, muito chique, o chapéu importado, viu? A gente dá valor a coisas fúteis e a gente começa a gostar e ficar aqui. Esse é o nosso coração. Aqui tá bom demais, Senhor. Tem gente que ficou, os crentes apavoradíssimos por conta do Covid, com medo de morrer. Ai meu Deus, e agora o Covid vai morrer? Oxê, e teu lar eterno é aqui? Não que a pessoa deseje morrer, mas esse medo extremo, eu fiquei estranhando os crentes, irmãos. Eles, o Covid veio revelar tudo que está no coração das pessoas. Ou seja, a pessoa está amando ficar aqui. Não, Senhor, mas um pouquinho. Mas não é um pouquinho para poder louvar a Deus, para poder falar do Evangelho. É ficar mais um pouquinho para desfrutar dos prazeres desta vida. A nossa razão de ficar aqui, irmãos, é somente de glorificar a Deus. Somente isso. E assim, esses mercados todos. No verso 13 diz assim: e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas e cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. Deixa eu dar um destaque a esse verso 13. E todas as categorias que apresenta, né? A categoria dos metais, a categoria dos vestuários, a categoria dos cosméticos e a categoria da pecuária, né? No caso do gado, né? A categoria dos animais, e entra aí a categoria de animais vivos, no caso, né? Que é a pecuária, e também pessoas, de escravos e até almas humanas. Almas humanas. Os romanos importavam um número espantoso de escravos, estimados em 10 milhões de pessoas em todo o império, né? Ou seja, 20% da população de todo o império romano. E os ricos avaliavam parcialmente seu status com base na quantidade de escravos que possuíam. O status de um rico era quantos escravos ele tinha. Os escravos eram obtidos por meios da guerra, de dívidas, de pais que vendiam seus filhos por dinheiro, de sequestros, bem como por punição de crimes, ou quando crianças eram largadas nas ruas e abandonadas para morrer. Comum no mundo antigo, tá? Então era muito comum as pessoas abandonarem as crianças, e deixar lá para morrer, e aí elas eram pegas, né? Algum dono aí,
que eram criadas para serem escravas ali, serem mordomas, né? Aqui nessa época, queridos, não é igual ao sistema depois aí, né, na Idade Média, né? Que é aí, os escravos são os negros, sua maioria, grande maioria. Não era porque era negro aqui. No Império Romano era por causa de tudo isso aqui. As pessoas vendiam, os parentes vendiam, a pessoa mergulhou numa dívida, aí se vendia como escravo para poder pagar. Por aí vai, tá bom? Eram motivos econômicos, não era por raça, né? E aí, irmãos, tudo isso aqui está falando de todas as eras. Quem são esses hoje? Os mercadores estão lamentando a perda. É algo catastrófico, econômico, é um colapso que está havendo. Tá? Aqui nós não podemos confiar nessas coisas. No verso 14 ele diz: o fruto sazonado em que sua alma tanto apareceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Uma advertência para aqueles de nossa sociedade que têm se entregado à tolice do consumismo. Jesus nos adverte que devemos buscar os tesouros do céu e não os tesouros da terra. Ajuntai para si tesouros do céu e não da terra. Ter um tesouro na terra é trocar Deus por outra coisa no coração. Trocar Deus por mamon, pelas riquezas, pelo sonho do consumo, pelo consumismo. E vai, e preciso, e aquilo, e se mata para poder dar conta, e não sei o que. Muito cuidado. Isso vai por água abaixo, esse sistema aqui. Tá bom? Também, queridos, dos versos 20 a 24, não vou falar agora não, mas falando aí sobre esse sistema, a indústria do prazer, fomentada pela economia, entretenimento e religião, serão julgados com todo rigor. Ou seja, tudo isso aqui que está acontecendo é uma consequência por amarem mais ao mundo do que ao próprio Deus verdadeiro, por amarem mais esse sistema de prazer econômico, religioso, trocando coisas fúteis, trocando o Criador por coisas fúteis, e essas coisas irão perecer, irão valer nada. No verso 20 ele diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ou seja, já está antecipando uma vitória, já está se alegrando, já podemos nos alegrar antecipadamente. Existe um ditado, né? Quem ri por último ri melhor e tal, mas a gente já pode rir, já pode se alegrar no Senhor, porque a vitória do Senhor já foi decretada, já é certa. E ele diz aqui: santos, apóstolos e profetas. Santos, todos os crentes, todas as eras. Apóstolos, os crentes, os líderes do Novo Testamento. Profetas, os líderes do Antigo Testamento. Porque por causa do povo de Deus o Senhor está julgando. Lembra lá de Apocalipse 6, o quinto selo é aberto e almas debaixo do altar no céu estão intercedendo a Deus para Deus julgar os povos. E uma voz diz: aquietem-se, descansem por breve tempo, até que o número dos eleitos sejam completados, sejam reunidos. Então Deus tem gente para salvar ainda, e vai executar o juízo quando o último salvo for alcançado.
quando o último povo for alcançado, né? Então, irmãos, e todo o povo de Deus, né, ao longo das eras, é uma convocação elaborada com base no Salmos 96, 11, diz assim: alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Também diz lá em Isaías 49, 13 e Jeremias 51, 48, em que os céus e a terra são chamados a se alegrar pelas obras justas de Deus. E aqui, irmãos, no verso 21 diz: então um anjo forte levantou uma pedra com grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A imagem tem por base Jeremias 51, 63, em que Jeremias diz ao seu servo Seraías: ataloás uma pedra, ou seja, um rolo, literalmente um livro, contendo a profecia do juízo da Babilônia, e as lançarás no meio do Eufrates, declarando no processo que dessa mesma maneira a Babilônia será afundada e nunca jamais se levantará. O que o anjo está fazendo aqui é uma encenação, mostrando que Jeremias profetizou, tá? Lançar uma pedra de moinho, irmãos. Essa pedra de moinho mostra, é uma figura de alguém que causou escândalo, merece ser punido, ser destronado, né? E aqui o anjo provavelmente está usando a advertência de Jesus de que qualquer pessoa que fizer tropeçar um dos seus pequeninos, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado no mar. A grande Babilônia corrompe as pessoas, escandaliza o evangelho também, porque é uma falsa religião também. E ela vai ser julgada por isso. E todos aqueles que compactuam com ela serão também banidos da presença do Senhor. Cada crente que fielmente segue a Cristo experimenta sofrimento por sua causa. Está lá no verso 23 e 24, que diz assim: também jamais em ti brilhará luz e candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Olha aí, está vendo? Ela é em todas as eras, perseguindo o povo de Deus, esse sistema do prazer. Irmãos, foram seduzidas pela tua feitiçaria, no final do verso 23. Feitiçaria é fazer com que o outro adore outra coisa e não a Deus. Então é uma briga contra Deus, uma idolatria para que o povo se idolatre, e contra Deus, que reivindica para si a verdadeira adoração, tá? E ele diz que não ouvirá, não brilhará a luz, não ouvirá voz de noivo ou de noiva, nem teus mercadores. E aqui no verso 22 também fala de não haverá músicos e tal. Ou seja, a beleza, a falsa beleza que há neste mundo, esse sistema nesse mundo, vai ser banida por água abaixo para sempre. Serão condenados para o lago de fogo e enxofre. Enquanto no céu haverá música, haverá serviço, haverá bênçãos, haverá prêmios, haverá galardão, haverá tantas coisas, serviço eterno. A eternidade vai ser pouca para tanta coisa que vai haver no céu. E aqui nela se achou sangue de profetas, o sangue de todos os santos, todos os crentes que morreram pela causa de Cristo, que morrem ainda até hoje pela causa de Cristo. Não somente aqueles que são martirizados, mas também todos aqueles que servem ao Senhor e vivem para Deus e morrem para a glória de Deus.
Cada crente que fielmente segue a Cristo experimenta sofrimento por sua causa. E disse Jesus: quem por minha causa perde a sua vida, a achará. Então vale a pena estar servindo ao Senhor. Vale a pena combater contra esse sistema pecaminoso que nos seduz a adorar outras coisas a não ser o Senhor. Verifique sua vida, no entretenimento, na política e tantas outras áreas que estamos envolvidos. Se alguma dessas áreas estão sucumbindo, arrebatando sua fé, em vez de estar servindo fielmente ao Senhor, está dividindo sua fé com essas outras coisas. E essas coisas serão julgadas também, tá? E assim, irmãos, saia dela, povo meu.